prosseguindo no estudo da história de Israel, da peregrinação no deserto aos Juízes, a terceira parte diz a peregrinação no deserto. Bom, nós vimos a situação do Egito depois da saída de Israel. Agora vamos ver, quando Israel sai, uma questão que nós devemos analisar é a rota da peregrinação. Por onde Israel foi para chegar a Canaã. Eu coloquei um mapa aí para vocês, e nesse mapa eu coloquei uma linha em vermelho passando por cima do Golfo de Suez, que é o Mar Vermelho, essa parte de baixo. Ou seja, por quê? Porque existe a possibilidade de Israel ter passado pelo Mar Vermelho. É pouco provável que Israel tenha passado pelo Mar Vermelho, tá bom? Eu coloquei um comentário aí à direita nessa chamada rota tradicional, em que ele sai de Ramsés, passa pelo Mar Vermelho e vem até o Monte Sinai. Eu comento. Em outros mapas, o leitor poderá observar que a linha indicando a peregrinação de Israel passa fora do Mar Vermelho e passa por sobre um outro lago, que seria o Mar dos Juncos. O mapa da CPAD, que retrata a peregrinação de Israel, segue essa segunda tese. Então veja essa linha de Israel atravessando pelo Mar Vermelho, né? Agora vai para a próxima página, eu coloquei uma outra linha, com o mapa que eu fiz, ok? E nesse mapa, note que a linha vermelha não passa pelo Mar Vermelho. Ela passa, na verdade, por um outro lago. Bom, por que eu falo isso? Porque o termo hebraico, no hebraico não está escrito Mar Vermelho, né? O Mar Vermelho foi um nome inserido na Septuaginta. Foi inserido na Septuaginta cerca de 250 anos antes de Cristo. E como se chamava esse mar em hebraico? Em hebraico, ele era chamado de Mar dos Juncos, ou Yansuf, Mar dos Juncos. É assim que se traduz. Mar de água salgada, como é o caso do Mar Vermelho, não cresce junco. Junco vocês conhecem, é uma planta que era usada para fazer o papiro. Então, planta não cresce em água salgada. Não se conhece planta que cresça em água salgada, né? Junco. Então, é muito provável que esse Mar dos Juncos fosse outro mar, e não o Mar Vermelho. Aí depois eu coloco um outro mapa, esse no caso da CPAD. Se você olhar, ele traça uma linha vermelha também, que ele sai lá de Ramsés, Pitom, ele passa por fora do Mar Vermelho, ele não passa em mar nenhum, apesar que ele mostra um marzinho azul ali um pouquinho acima em Sucote. Mas esse mapa da CPAD, ele traça como se não fosse, não tivesse passado pelo Mar Vermelho. Bom, aí o número 1.2, na página seguinte, eu coloco uma nova rota. Será que foi essa mesma rota de Israel de chegar até ali naquela região do Monte Sinai? Quando você olha no mapa, na parte, você olha tipo um triângulo de cabeça para baixo, né? E eles veem no Sinai, ficaria ali no pé, ali na parte final desse deserto. Tá bom? Será que realmente o Sinai ficava ali? Será que essa foi a rota? Essa é a questão que nós vamos tentar responder nesse tópico. Então eu proponho aí, número 1.2, uma nova rota. Onde ficava o Monte Sinai? A identificação tradicional do Monte Sinai foi estabelecida por Helena de Bizâncio, mãe do imperador Constantino. Mas, claro que essa mulher ela não entendia nada de arqueologia, de história, né? Ela saiu identificando lugares para que, de alguma maneira, eles pudessem construir convento, levar o seu cristianismo, né? Que não é o cristianismo da Bíblia, à frente. Então, Dona Helena, ela
tomou essa atitude e identificou o local que hoje as pessoas chamam de Monte Sinai. O comentário prossegue. Alguns arqueólogos têm defendido que o Monte Sinai ficaria em Midian, na região da Arábia. Paulo diz que o Monte Sinai ficava na Arábia. Veja, Gálatas 4:25. Ora, esta é Agar, um monte da Arábia. Simbolicamente, corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Ok? Então, é importante a informação geográfica que o apóstolo Paulo deu. O Monte Sinai ficava na Arábia. E o local onde Helena, mãe de Constantino, identificou, não está na Arábia, está no Egito. Então parece que a mulher errou feio. Vamos prosseguir. Quando Moisés encontrou-se com Deus no Monte Sinai, Horebe, ele estava em Midian, na região da Arábia. Eu coloquei aí Êxodo 3, versículos 1 e 12. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. O Horebe, ele faz parte do Monte Sinai, ok? Então, Moisés estava lá em Midian. Midian distava cerca de 500 quilômetros do local onde Dona Helena identificou como sendo o Monte Sinai. Não faz sentido acreditar que Moisés caminhou 500 quilômetros com seus animais para apacentá-los. Faz sentido você acreditar que Moisés estava vivendo próximo do Monte Sinai, se fosse caminho de um dia, né, que tivesse que levar os animais para um pasto, para eles ficarem lá engordando. Isso seria normal naquela época, tá bom? Mas caminhar 500 quilômetros, isso já matava os animais. Pior, caminhar 500 quilômetros no deserto e ir para uma região, a região do Sinai, que Helena apontou, ela tem menos verde do que a região onde ficava Midian. Faz sentido acreditar que a proporção manteve-se, né? A região que hoje eles chamam de Sinai é muito seca, certamente era tão seca quanto nos dias atuais. Não houve nenhuma mudança climática como o dilúvio para causar uma catástrofe assim, né? Bom, eu coloco aí também a citação do historiador judeu Flávio Joséfo em seu livro História dos Hebreus. Como eu já disse para vocês, é muito interessante vocês lerem esse livro, ok? É uma obra grande, pesada, mas você tem pontos interessantes que nos ajudam a entender mais a história de Israel. Então Joséfo diz: Moisés morava então com o sogro e cuidava dos rebanhos deste. Um dia levou-os a pastar no Monte Sinai, que é o monte mais alto de todos os da província, muito rica em pastagens. E comento, da região de Midian, na Arábia, até o monte que Helena identificou como sendo o Monte Sinai, são aproximadamente 500 quilômetros. Não era comum fazer uma caminhada tão longa para alimentar um rebanho. 500 quilômetros, na verdade, não é nada comum. Eu coloquei uma figura aí de um mapa atual da região do Sinai e da região de Midian. Nesse mapa que eu coloquei para vocês, distância de Midian até o Monte Sinai, o Google, ele faz essa distância. Então vocês vejam que tem um golfo ali entre eles, né, que é chamado Golfo de Aqaba. Esse golfo, medindo essa região ali, são mais ou menos 500 quilômetros. Então aquele ponto à direita significa a região de Midian, onde Moisés viveria. Aquele ponto à esquerda significa onde Dona Helena, mãe de Constantino, identificou como sendo o Sinai. Então não faz o menor sentido. Essa identificação que as pessoas seguem hoje, ocorre um grande turismo a esse Monte Sinai,
mas é quase impossível esse Monte Sinai, que eles identificam hoje como sendo o mesmo de Moisés, é quase impossível que esse seja o mesmo monte. Tá bom? O Monte Sinai deve ficar ali na região à direita, onde era Midian. O comentário prossegue. O historiador Flávio Joséfo declara que Israel estava peregrinando na região da Arábia. Joséfo diz: Moisés declarou que lhes anunciava a parte de Deus, a salvação e o término de seus males. Logo depois, uma grande multidão de codornizes, aves muito comuns no Estreito da Arábia, atravessou esse braço de mar. Cansados de voar, ou seja, qual braço de mar? Seria ali o Golfo de Acaba, né? Ok? Cansadas de voar, caíram no acampamento dos hebreus. Lançaram-se então sobre as aves o alimento que lhes era mandado por Deus em tão urgente necessidade. E Moisés agradeceu-lhe por ter cumprido tão prontamente o que lhe fora grato prometer. Então, importante, ele dá a identificação aqui também que essas codornizes eram muito comuns na região da Arábia. Então, como nós vemos, é mais um testemunho que Moisés estava na região de Midian, na Arábia. Coloquei mais um mapa encontrado na internet, onde eles identificam ali naquele meio o Monte Sinai tradicional. E o comentário prossegue. Na região de Midian, onde Moisés vivia, né, chamada de Wadi Mukatab, foram encontradas diversas inscrições em paleo-hebraico. No próximo tópico eu vou explicar para vocês sobre paleo-hebraico, que era a inscrição daquela época. Se Moisés viveu nessa região aqui, e Deus falou com ele que iria para ali novamente, eu vou perguntar qual era a escrita que Moisés utilizava. A escrita alfabética estava nascendo, mas pelo visto Moisés já tinha desenvolvido conhecimentos até pelo seu destaque na ciência egípcia, já que a história diz que ele era formado em toda a ciência egípcia, que era a ciência número 1 na época, né? Eu coloco também um achado arqueológico, tá bom? E o comentário abaixo. Estas inscrições estão em um monte que os árabes chamam de Jebel al-Lans, aquela pedra que vocês estão vendo ali em cima, tá bom? O geólogo Charles Tilstone Beck, que viveu de 1800 a 1874, foi o primeiro a se opor à identificação que a mãe de Constantino fez do Sinai. Ele defendeu que o Monte Sinai encontra-se na Arábia e identificou com um monte chamado Bagher. Esse seria o nome dele na região atual da Arábia. Ok? Então, a rota do Êxodo provavelmente não foi essa rota que nós vemos. Provavelmente eles vieram por um outro caminho para chegar diretamente ali naquele Monte Sinai.